O Chile precisa de uma nova constituição? Começa agora mais um Ringue da Pan à distância, claro, pandemia pegando, e o assunto vai ser a popularidade do presida do Bolsonaro. Segundo a última pesquisa Ibope, está em 40% de aprovação, e outras pesquisas também tinham mostrado que ele estava subindo na popularidade. E o assunto vai ser, será que é para valer? Será que vai durar? Será que depende desse auxílio apenas? Então, vou começar dando aqui minha opinião. Para mim, tá claro que esse aumento está atrelado ao auxílio emergencial, mas é óbvio que não dá para explicar apenas com auxílio emergencial a popularidade do Bolsonaro, né? Tem também outras questões que pesaram a favor dele, apesar de serem questões que eram negativas. A gente tem a pandemia e a gente tem o caso Queiroz, que são dois pontos que eram para ser negativos e acabaram virando, na prática, positivos para o governo Bolsonaro, né? O Queiroz, depois de ser preso, obrigou que o Bolsonaro mudasse de postura. Ele passou a simplesmente se calar, a parar de se meter em treta política, a parar de ouvir o Olavo de Carvalho e toda aquela extrema-direita maluca que cerca ele, e começou a se comportar mais como um político. Alguns chamando ele até de alguém que baixou a guarda para a velha política, né? Agora ele está, inclusive, consolidando laços com o MDB. Então, assim, ele realmente entrou de cabeça nesse presidencialismo de coalizão e não mais de colisão, como era o que ele estava desempenhando. Isso é claro que tem também um papel importante nesse aumento, pelo menos momentâneo, da popularidade dele. E claro que tem essa questão da pandemia, que houve esse descontrole, a gente passou de 140 mil mortes e mesmo assim o Bolsonaro ele ficou um pouco blindado, né, perante a opinião pública, já que a responsabilidade pelas mortes foi dividida entre ele e os governadores e os prefeitos. Ele conseguiu até criar uma narrativa tentando culpar mais os governadores e prefeitos e se apropriou do auxílio emergencial, que ele se opôs, que ele queria que fosse de R$200, que no final virou 600 e que agora ficou carimbado como se fosse algo que surgiu graças ao empenho do governo e do Bolsonaro, o que não é verdade. Mas a narrativa é essa. Então o Bolsonaro ele cresceu muito nas pesquisas diante dos sem rendas, né? Se você for ver do aumento percentual de 5 pontos que ele teve na aprovação, 3 pontos estão atrelados aos sem rendas, aos desempregados ou aos que ganham até 1 ou 2 salários mínimos, que são exatamente o alvo desse auxílio emergencial. Mas tem um porém, isso aí pode ser momentâneo e já tem pesquisas mostrando que há agora uma tendência de queda do Bolsonaro. Então eu já falei muito, eu vou dar espaço para o Kim, mas o que a gente pode de início já carimbar aqui é que, sem dúvida nenhuma, Bolsonaro calado é um poeta, está ajudando muito, e esse auxílio emergencial, que antes, né, para o Bolsonaro, esse tipo de assistencialismo, ele considerava, né, ele chamava o Bolsa Família de programa para comprar voto de idiota. Mas ele viu que, graças ao auxílio, ele ganhou uma parcela de eleitores ali, principalmente no Norte e Nordeste, e agora ele quer, inclusive, criar um programa de renda dele. Ele viu que isso aí transfere voto, sim, e ele está interessado em voto. Mas vai lá, Kim, tua vez. Eu acho que, primeiro, a gente precisa ter uma avaliação de quanto foi o impacto do auxílio emergencial, né? Como você colocou, não explica sozinho o aumento de popularidade. Ele conseguiu se blindar das críticas, jogando a responsabilidade para os prefeitos e para os governadores, com a mentira de que o Supremo tirou o poder dele, quando, na verdade, só estava reconhecendo que a responsabilidade por cuidar da saúde pública é do presidente, é dos governadores, é dos prefeitos. Você já teve, né, esse corte, e a primeira parcela já foi paga, né, do corte do auxílio de 600 para R$300, vamos ver o quanto isso vai ter de impacto. Ainda não foi feita nenhuma pesquisa durante esse período, muito recente ainda, do pagamento dessa primeira parcela aí com o novo valor de R$300. Também vamos precisar ter avaliação de quanto vai ser as pesquisas quando esse valor for a zero, né, no ano que vem. Duvido muito que o governo consiga aprovar como quer, anunciou, né, ontem, que quer aprovar aí uma renda, acho que é renda cidadã, o nome que o governo deu, dando calote em precatório, né? Ou seja, gente que já precatório é para quem já tomou calote do Estado, cobrar o Estado, né? Ele quer dar o calote do calote
em cima dos precatórios, tanto que você já teve uma valorização do dólar, né, ontem, inesperada, justamente porque o governo já está anunciando que vai enfraquecer a moeda, né? O governo, quando começa a dar calote, quando começa a não pagar os seus credores, diminui a credibilidade do país, e diminui a credibilidade do país, a gente está vendo o resultado agora com a queda na Bolsa e também com o aumento do dólar. Então, primeiro ponto é esse, a gente precisa ver as pesquisas quando o auxílio, primeiro, agora que o auxílio foi a 300, e ano que vem quando o auxílio for a 0, que eu duvido muito que qualquer proposta com CPMF ou com essa questão dos precatórios seja aprovada nesse ano pelo Congresso, a ponto de dar tempo do governo manter esse pagamento para o ano que vem. Um outro ponto a ser analisado é a denúncia contra o Flávio Bolsonaro que está por vir, né? Tudo indica que já nos próximos dias você vai ter a apresentação de denúncia contra o Flávio Bolsonaro com um desvio de 3 milhões de reais, né, dos salários de assessores ao longo dos anos, compra de imóveis com dinheiro vivo, trabalho de funcionários fantasma, isso só envolvendo o Flávio Bolsonaro, sem contar as outras investigações, como a do Carlos Bolsonaro, que também teve o caso ainda mal explicado do Queiroz com a Michelle Bolsonaro, lembrando que a Michelle pode ser investigada, né, já ela não tem foro privilegiado, sendo primeira-dama, é um cargo simbólico, né, formalmente isso não significa nada, então ela é investigada na primeira instância da mesma maneira que o Flávio Bolsonaro. O único que juridicamente está blindado, por enquanto, é o Jair Bolsonaro, mas se as investigações avançarem em cima da Michelle, acho difícil ele segurar a popularidade dele e não respingar nada nele. Ainda assim, outro termômetro bastante poderoso para a popularidade do bolsonarismo vai ser as eleições de 2020, né? Começou a campanha eleitoral, Bolsonaro disse que não ia se intrometer em nada, mas os filhos estão fazendo campanha, sim, para os seus candidatos, a vereadora é prefeito aí, país afora. Na Prefeitura de São Paulo, você já teve vídeo junto com o Russomano, né? Já tá essa amizade aí do Bolsonaro com o Russomano. Acho que, inclusive, o Bolsonaro está queimando o próprio filme com o eleitorado mais de direita na cidade de São Paulo, que sabe que o Russomano não é de direita, não é de esquerda, é fisiológico, né? Tava com a Dilma, agora tá com o Bolsonaro, sempre sai em primeiro nas pesquisas na Prefeitura de São Paulo e chega no final, derrete porque fica bravo com o jornalista, xinga o jornalista e aí todo mundo percebe que ele é despreparado, destemperado. E todo mundo sabe que não é um cara liberal, não é um cara de direita, né? Um cara que fez a carreira dele em cima de um populismo consumerista, né? De espetacularizando casos dele de direito do consumidor, em que muitas vezes ele não tinha razão, né? Até aquele caso famoso dele querer levar um papel higiênico separado ali e humilhando a caixa do supermercado. Primeiro que, ainda que o supermercado tivesse errado, a caixa não tem absolutamente nada a ver com aquilo, ela está meramente cumprindo o seu trabalho. E segundo que o mercado não estava agindo de maneira errada, não é venda casada você vender 4 rolos de papel higiênico, se como não é venda casada você vender uma caixinha de fósforo, né? Você não pode exigir um palito de fósforo só da caixa e denunciar o mercado, chamar a polícia, mobilizar viaturas da polícia militar contra uma caixa de supermercado porque ela está vendendo uma caixinha de fósforo, não é venda casada, isso é mercado, né? E qualquer coisa contra isso e que obrigue, que chame a polícia contra o trabalhador ou contra o empresário que está simplesmente vendendo o seu produto e passando as dificuldades que todo mundo passa, de ações trabalhistas e de tributos, é abuso do Estado, é abuso de poder. Enfim, acho que ainda a gente tem muita incerteza, pode ser que o bolsonarismo sobreviva a tudo isso, como ninguém esperava que sobreviveria à queda do Mandetta no meio da pandemia, né? Bolsonaro deixou ali o país durante praticamente toda a pandemia sem ministro da Saúde, né? O Taixe foi embora com menos de um mês, o Pazuello, sem ter a menor noção do que estava fazendo, ainda assim a popularidade dele se manteve intacta. E também no Moro, também se tinha uma avaliação de vários analistas de que a saída do Moro teria um grande impacto ali na popularidade do Bolsonaro, e a gente não viu todo esse impacto. Sim, a gente tem que ver o futuro, que realmente tem várias bombas aí que o Bolsonaro vai ter que desarmar. Essa questão da pandemia descontrolada, mesmo os sem renda que hoje aprovam o governo Bolsonaro, mais da metade, quase metade deles agora já reconhecem que o Bolsonaro tem sim a parcela grande de culpa nesse descontrole da pandemia. As pessoas estão meio que inclinadas a aprovar, mas ao mesmo tempo cheias de observações críticas, né? É isso que mostram as pesquisas, porque tem muita coisa a se criticar mesmo, que o governo cometeu uma série de erros. Essa questão aí da corrida por São Paulo, o Bolsonaro agora, com o aumento de popularidade, ele viu que pode sim se meter nas eleições. Antes ele estava inclinado a não se meter exatamente para não passar pelo vexame de perder, porque a popularidade dele estava tão em baixa
que ele não estava, a estratégia dele era exatamente não se meter nas eleições para não perder, para não pagar o vexame de se mostrar um derrotado, né? Para não passar essa fraqueza que agora ele acha que sim, que com esse aumento de popularidade chegou a hora de se meter e está liberando os filhos para fazer campanha, e ele mesmo é capaz de entrar mais diretamente em campanhas, motivado por essas pesquisas que antigamente ele sempre desacreditou. Isso que é interessante, tem essa ironia. Ele sempre desacreditou o Ibope, ele sempre desacreditou o Datafolha. Agora que é favorável a ele está animadinho, ele acredita nelas e ele quer se meter nas eleições. Mas a gente vai ter que ver o futuro do Bolsonaro, porque realmente esses R$600 ele já está chegando ao fim, agora já não é, já está em 300, e não vai ter dinheiro daqui para frente. Ele não vai ter de onde tirar dinheiro. Pode ser que ele tenha que interromper essa ideia de projeto de transferência de renda do Bolsonaro. Então, a gente não sabe onde isso vai dar. A revista Exame, ela tem uma pesquisa recente, a mais recente é da revista Exame, que mostra que o Bolsonaro caiu de 40% de aprovação para 35%, exatamente por conta da inflação, do arroz caro, da comida cara em casa. Isso está refletindo já, inclusive nessa transferência de renda, que está tendo um valor menor agora, um valor real menor, já que você está tendo os produtos mais caros agora. Então, a gente tem, sim, já um reflexo negativo para o Bolsonaro por conta da economia. É tudo economia, cara. A gente tem no Brasil um país miserável, um país de quase metade do povo está recebendo esse auxílio, né? Se você for somar, são 60 milhões de famílias, o que, somado às pessoas que estão naquela família, dá praticamente mais de 40% da população. Então, é muita gente que está recebendo esse auxílio. É óbvio que isso teve foi responsável pelo aumento do Bolsonaro e o principal responsável pelo aumento do Bolsonaro. Não tem como negar isso, é uma piada você querer supor que o Bolsonaro é alguém, como eu já vi gente supondo, né, que defende liberdades civis, que está sendo perseguido pela imprensa, e o povo está percebendo isso, por isso aumentou a popularidade dele. Isso é raso, isso é superficial, isso é papo de burguesinho que não entende a realidade. Agora, se você for ver, o fato o Brasil passa fome, a gente voltou para o mapa da fome, aconteceu, estamos no mapa da fome de novo, as pessoas estão passando fome, e é claro que R$600 para praticamente metade da população brasileira fez um efeito muito grande na popularidade dele, e esse efeito já está se revertendo. Então, Bolsonaro não se anime muito, porque parece que não sei se dura mais 2 anos. E tem uma insatisfação também com a própria base, né? O núcleo duro inicial mais olavista do Bolsonaro. O Alan dos Santos falando que não vai atender ligação do Bolsonaro caso o Bolsonaro ligue. O Olavo falando que a gente está numa ditadura comunista e que o Bolsonaro só está sendo utilizado como marionete pelos militares. Então, o núcleo ali de lunáticos ali do olavismo, que sempre foi o núcleo duro, a tropa de choque do bolsonarismo nas redes, está começando a abandonar o barco, até o Alan dos Santos, que é o cara mais passapanista de todos, no Twitter, aí, nas suas lives, nos seus comentários, já está começando a abandonar o barco e falar que não tem nada com isso, né? E o Bolsonaro também abandonou completamente depois que o Aras começou a ir atrás de deputados bolsonaristas e de militantes, Bolsonaro parou de se posicionar, sabe que tem rabo preso com a justiça, sabe que tem rabo preso com o Ministério Público, que não pode bater de frente nem com o Aras, nem com o Supremo. E aí, quando o Aras e o Supremo começam a ir atrás de militantes bolsonaristas e o Bolsonaro não fala nada, não dá sequer uma palavra de empatia, de apoio, todo mundo se sente abandonado, fala, e aí, tô aqui usando tornozeleira eletrônica, porque eu fui fazer protesto contra o Supremo para te defender, e aí você tá tranquilo na presidência da República, né, pensando na sua reeleição, promovendo gasto público, e eu tô aqui todo lascado, tendo que sair do país para não ser preso pelo Supremo. Então, Bolsonaro também tá abandonando os aliados de primeira hora do olavismo. Cada um jogando e atirando para o seu público, e a gente não vê uma união pragmática entre os que se dizem democratas, né? Tanto conservadores democratas quanto progressistas democratas, eles não estão se unindo, e nem os progressistas entre eles também não se unem. Então é uma coisa louca, porque você tem o Bolsonaro sem uma oposição que realmente possa construir a narrativa que mostre, que exponha todas essas fraquezas do Bolsonaro, que é o descontrole da pandemia, que é o descontrole da economia, que é o descontrole, inclusive mental, para estar à frente da presidência, o sujeito que já ameaçou a democracia, que já colocou, já conversou, né, com ministros, inclusive a ideia de colocar o exército no STF. Então é um sujeito que, além de ter no passado frases antidemocratas, além de já ter posturas antidemocratas
que ele já expôs publicamente, ele também, como presidente, confabulou, inclusive, para mandar exército para o STF. Ninguém nunca negou essa reportagem. E a gente tem um presidente, portanto, que é incapaz de governar, que não tem, eu digo, competência, né, para governar. Ninguém acha o Bolsonaro competente, além de ser um sujeito que coloca a democracia em risco, além de ser um sujeito que agora passou praticamente 2 anos tentando, de alguma maneira, abafar casos de corrupção envolvendo a família, tentando aparelhar a justiça, perdeu o Sérgio Moro, está perdendo o posto Ipiranga. Então, assim, não teria motivo para alguém nessa situação subir a popularidade, a não ser esse auxílio emergencial e a boquinha calada nesse momento. Mas vamos lá, Kim, termina aí, dá um tchau para a galera. Eu só vou finalizar dizendo que se você acha que uma oposição eficiente para o Bolsonaro é eu ficar me unindo com o Boulos, com o Ciro Gomes e com o Lula, você está completamente enganado, é justamente o oposto, né? Quanto mais o Bolsonaro tiver uma oposição à direita que se diferencie da esquerda e que se afaste do petismo, do psolismo, do cirismo, mais fica exposto o quanto, na verdade, ele só se utilizou do discurso de direita, do discurso liberal e conservador para se eleger, mas que de liberal e de conservador não tem absolutamente nada. Se tiver, como você colocou, vamos unir, né, o Kim, o Lula, o Boulos, o Ciro, todo mundo de mão dadas cantando Imagine contra o Bolsonaro, o que você vai ter é o inimigo perfeito pro Bolsonaro para falar que todo mundo que é oposição a ele é de esquerda. Eu acho que é justamente o contrário. Quanto mais a gente se diferenciar da esquerda, mostrando que a gente sendo oposição à esquerda e ao mesmo tempo oposição ao bolsonarismo, a gente mais firma a nossa posição e mais enfraquece a posição do Bolsonaro e nos legitima para criticar, porque somos pessoas do mesmo espectro político criticando o Bolsonaro. Já temos um tema para a semana que vem, porque eu discordo totalmente disso. Eu acho que, inclusive, esse tipo de ataque entre progressistas e direita e conservadora, que se diz democrática, é o que abre essa brecha para o Bolsonaro continuar criando essa imagem de que ele é o defensor que pode evitar que a esquerda volte ao poder, como se a esquerda fosse um grande mal. Esse tipo de boi de piranha que faz o Bolsonaro atravessar essa maré tão ruim, né? Mas aí é um ponto para a semana que vem. Bora falar disso semana que vem. Por que não unir progressistas e conservadores? É um bom tema, beleza? Vamos então. Até mais, até semana que vem. Valeu pela audiência, um abraço. Tamo junto.